Boa noite. Boa noite, Helenita. Vamos esperar que chegue mais alguém por aí para a gente poder dar início ao nosso estudo de hoje. Que bom, Helenita, me ver por aqui. Helenita, que bom lhe ver por aqui. Estou com saudade das nossas noites de formação, da liturgia. Mas se Deus quiser, já já a gente volta para a gente retomar as nossas formações. Cadê o povo que não chega? Boa noite, Lucinha Gomes. Muito obrigada, também acompanha, muito bom mesmo. A gente adquire mais conhecimentos. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Edna. Vamos já começar o nosso momento. Boa noite, Lucinha, Edna, Helenita, Lúcia. Verdade, Helenita. Sentimos saudades, principalmente do calor humano dos nossos irmãos. É possível que a gente não saia dessa pandemia melhores do que entramos. Vamos já iniciar nosso momento. Vamos iniciar com um mantra. Queria escutar a voz de vocês. Boa noite, Ana Tereza. Estou bem, sim, estamos todos bem aqui em casa, graças a Deus. Então nós vamos iniciar esse momento único em nossas vidas. Eu digo sempre que a gente tem que aproveitar as coisas boas da vida, porque é igual a brisa, ela passa e não volta. Então, esses momentos que a paróquia está nos proporcionando através dos círculos bíblicos é único. É um momento único, então devemos aproveitar. Bom seria que toda a paróquia, todos os paroquianos, círculos bíblicos, tivessem acesso a esse meio para estudar durante a semana a palavra de Deus. A palavra que nos renova, que nos dá vida. Nós estamos aqui em nome da Santíssima Trindade, que é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Amém. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver
afasta o medo. Meus irmãos, hoje a palavra de Deus nos apresenta um Deus que respeita, um Deus que respeita cada criatura, um Deus que respeita suas criaturas que Ele criou, um Deus pronto a acolher as súplicas dos homens e até mudar os seus desígnios. Olha o que acontece nas leituras de hoje. Quem leu vai perceber muito bem a presença desse Deus que cuida, que guarda o ser humano. Na primeira leitura de Isaías, diz assim, se vocês tiverem a Bíblia pertinho, procure aí Isaías, o capítulo 38. Ele diz assim, assim diz o Senhor. Isaías 38. Ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer, não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e fez esta prece ao Senhor. Ah, Senhor, não te esqueças, eu procurei sempre andar na tua presença com toda a fidelidade e de coração limpo. E procurei sempre fazer o que era bom aos teus olhos. E Ezequias começou a chorar convulsivamente. Olha a oração de Ezequias, né? Ele estava com os dias contados, ia morrer. Então, olha o que foi que aconteceu com ele. Quem já leu vai perceber muito bem. Parece, né? Quando a gente lê assim, já parece a decisão de Deus é irrevogável. Pronto, você vai morrer, já está decretado e pronto, vai morrer. Mas vamos voltar ao texto e ver o que é que acontece. Olha, depois que Ezequias faz essa prece, faz essa oração ao Deus, olha o que acontece. Então a palavra do Senhor veio a Isaías com esta mensagem. Isaías volta de novo à casa de Ezequias. Vá falar com Ezequias. Assim diz o Senhor: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Olha os dois verbos, né? Mas uma vez aparecendo. Ouvi a oração e vi as suas lágrimas. Eu vou aumentar em 15 anos a duração da sua vida. Nós vamos ficar por aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o que foi que aconteceu, né? Ezequias fez aquela prece, aquela oração de confiança. Ele confiou em Deus. Então, ele acreditou em Deus. E trazendo para o evangelho de hoje, que a gente viu em Mateus, né? Quando Ezequias invoca a misericórdia divina, Deus escuta, Deus ouve, Deus vê. Parece aquela passagem lá do Êxodo, lembra aquela passagem do Êxodo? Quando ele diz assim, lá no Êxodo capítulo 3, quando Deus, eu vi a miséria, ouvi o clamor, conheço os seus sofrimentos e desci para libertá-lo. Então, meu povo, Deus vê, Deus ouve. Ele está a par de todos os sofrimentos, de todos os nossos sofrimentos. Ele escuta a nossa oração.
Ele escuta a nossa prece, Ele escuta o nosso clamor. Deus se apresenta como misericordioso. É o que a gente vai ver aqui no Evangelho de hoje. Deus de misericórdia, né? Deus deixa-se sensibilizar, né? É um Deus sensível aos clamores do povo. Então ele se sensibiliza e muda totalmente a sua decisão em relação a Ezequias, né? E ele ainda prolonga a vida dele por mais 15 anos. Ainda o enche de graças, né, na vida dele. Então o Evangelho de hoje, ele nos convida ele nos comunica algo semelhante, né? Quando Jesus revela-se mais interessado no homem do que da lei, né? E ele diz assim, Deus, ele é um Deus compassivo, misericordioso, amoroso. Quando ele diz assim, lá no versículozinho do capítulo 12 de Mateus, do Evangelho de hoje, lá nos finalmente, ele diz, quero a misericórdia e não o sacrifício. Então, Deus se apresenta como esse Deus misericordioso, que vê a necessidade do outro, né? E não está interessado na lei, mas no ser humano. Então, ele está interessado no bem-estar do homem. Quero a misericórdia e não o sacrifício. E nós, meus irmãos? E nós, minhas irmãs? E nós, Luiz Helena, Franci, Luciana, Jerônimo, Elenita, Edna, Lúcia, os outros já sumiram da minha tela. E nós? Como anda a nossa relação com Deus? Como anda a nossa relação com o próximo, com o mais próximo de nós? Como anda a nossa relação com a nossa família, com nossos filhos, com os que estão mais próximos de nós? Será que é uma relação amorosa, misericordiosa? Será que eu estou exercendo a misericórdia com essas pessoas? É uma interrogação. Ainda bem que ele nos entende. E como nos entende, Jerônimo? Ele nos entende muito bem. Resta fazermos como Ezequias, né? Confiar na misericórdia. Quantos textos belíssimos nós temos na Bíblia em questão de confiança, né? De entrega totalmente nas mãos do Senhor. Então é isso que ele quer de nós, né? Quer a misericórdia, quer que a gente seja misericordioso uns com os outros. Então que a misericórdia divina seja derramada sobre cada um de nós nesta noite. Peçamos ao Senhor a graça de compreender seus ensinamentos, porque é só na graça mesmo, só pedindo a compreensão, e de estar sempre atento aos apelos do Pai. Peçamos ao Senhor esta graça nesta noite, em que Ele nos apresenta esta relação de Deus com o homem, de Deus conosco, uma relação de misericórdia, uma relação de Deus amoroso, Deus que vê, Deus que escuta a nossa prece. Também acredito, Helenita, que esse período também serviu para nos aproximarmos daqueles que estão perto de nós. Não vamos a devida importância a esse período. Foi primordial para nos aproximar da nossa família. Com certeza, nossa família, nosso tesouro maior. Então, meu povo, que Deus misericordioso desça sobre cada um de nós e nos
conduza durante esse estudo. E como a música diz, né, logo no início, Deus é amor. Arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. E como afasta? Amém? Então, mais uma vez, boa noite a todos vocês que entraram depois do nosso boa noite. Mais uma vez estamos aqui. Ai, irmã Consolação, muito bem-vinda. Semana passada a senhora entrou e hoje de novo. E semana passada eu esqueci de dar um alô para a senhora aí. Irmã Consolação Maciel, né? Lá de Itapajé. Então, vamos dar continuidade, né? E vamos para o nosso estudo propriamente dito de hoje, o capítulo 6. Vamos pegar o nosso livrinho na página 5 e vamos ler a oração inicial de todas as noites. Vamos lá. Ó nosso Mestre Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo para que nos ensine e sugira o que vós pregastes. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Então vamos abrir nossa Bíblia, e já está aberta aí no capítulo 6. O último capítulo, a semana no instante se passou, hein? Boa noite, Antônio Herbson. Herbi Soares. Então vamos aí. Hoje ele vai falar dos escravos, vai falar dos falsos doutores, vai falar do verdadeiro doutor, né? Vai dar uma prensa aqui nos ricos e vai dar as suas saudações finais. Então, vamos ver quais são os conselhos que ele tem para com os escravos. Ele diz assim: aqueles que se encontram sob o jugo da escravidão devem tratar seus patrões com todo o respeito, para que o nome de Deus e o ensinamento não sejam blasfemados. Os que têm patrões que acreditam, não os desrespeitem, porque são irmãos. Pelo contrário, sirvam a eles melhor ainda, pois aqueles que se beneficiam de seus trabalhos são fiéis e irmãos amados. Interessante é que eu lendo esse pedaço aqui durante a semana, e nem parece que é Paulo que está escrevendo aqui. Parece que foi assim copiado de outro canto, enxertado, não sei. Porque como é que ele aconselha, né? Ele só dá deveres para os escravos e os patrões. Como é que ficam? Nem parece quando Paulo escreve a carta a Filemon, né? Aquela carta belíssima para ele receber o escravo Onésimo. Completamente diferente. Então, esse texto aqui não é nada profético, né? É um texto que só dá direitos
aos patrões, né? Só dá direito pobre do escravo, né? Ele ainda diz assim, que honrem seus senhores, especialmente os que têm senhores cristãos. Essa instrução é parcial, só dá norma para os escravos. Parece que o perigo só vem do lado dos escravos, né? Por isso é bom a gente ler a carta de Paulo a Filémon, né? É bom a gente ler, que é para a gente ver o que Paulo escreve lá. Então é isso aqui que ele está falando, né? Dando como se os escravos fossem sempre dizer amém, amém aos patrões. E os patrões nada. Certo? Vamos ver aí o que ele fala sobre o falso doutor. Mais uma vez o retrato do falso doutor, do falso mestre. Ele diz assim: isto é o que você deve ensinar e recomendar. Pois quem ensina coisas diferentes que não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com o ensinamento conforme a piedade, é cego, não entende nada, é doente à procura de discussões e brigas de palavras. É daí que nascem invejas, brigas, blasfêmias, suspeitas, polêmicas intermináveis, coisas típicas de homens de espírito corrupto e desprovidos da verdade. Eles supõem que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade é grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Pois não trouxemos nada para o mundo, e dele nada podemos levar. Se temos o que comer e com o que nos vestir, fiquemos contentes com isso. Aqueles, porém, que querem tornar-se ricos, caem na armadilha da tentação e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que fazem os homens afundarem na ruína e perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por causa dessa ânsia de dinheiro, alguns se afastaram da fé e afligem a si mesmos com muitos tormentos. Eita, meu irmão, que aqui está dando uma surra nesses falsos mestres, nesses falsos doutores, né? A gente vê aqui o terceiro conflito. Vimos o primeiro, o segundo, e hoje a gente está vendo, percebendo aqui o terceiro conflito com os falsos mestres. Há povo para dar dor de cabeça a Timóteo. Assim como eles, como tem gente dando dor de cabeça nas nossas comunidades. Não é não, meu povo? Como tem gente. O autor, ele volta a chamar a atenção de Timóteo, né? Volta a chamar a atenção sobre esses falsos mestres, sobre esses falsos doutores. Aí ele, como se ele desse uma chicotada, né, neles, desqualificando os que ensinam doutrinas estranhas, né, ao que Jesus ensinou. Eles distorcem completamente as lições, as doutrinas do Cristo. Reprova, né, os que ensinam por lucro. Não é só naquele tempo não, hoje também está cheio disso. Para ganhar posição ou aparecer. Nós já falamos sobre líderes que gostam de posições, né? Igual aquele ditado: quer saber quem é a pessoa?
dê poderes para ela. Aí você sabe quem é a pessoa, né? O serviço do Evangelho não é para acumular bens. Deve ser feito com desprendimento. O serviço ao Evangelho deve ser feito em favor do bem das pessoas. A gente sempre tem que trabalhar favorecendo o bem das pessoas, olhando o bem das pessoas. Pois, segundo o autor aqui, ele até coloca aqui, a raiz de todos os males é a cobiça ao dinheiro, né? A raiz, lá no versículo 10, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por conta desse amor ao dinheiro foi que muitos se afastaram da fé e aflige a si mesmo com muitos tormentos. Então, é isso que o autor está dizendo aqui sobre os falsos doutores, os falsos mestres, essas pessoas que querem desencabeçar a comunidade de Éfeso. Vamos ver aí, cada vez que ele dá um retrato, né, do conflito com os falsos doutores, com os falsos mestres, aí ele vem dando um retrato de como deve ser o dirigente, de como deve ser o verdadeiro doutor, o verdadeiro mestre. Então, ele continuando aqui no versículo 11, ele diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja dessas coisas. Procure a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Conquiste a vida eterna, para a qual você foi chamado. Isso você o reconheceu numa bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos numa bela profissão de fé. Eu ordeno a você: guarde o mandamento puro, de modo irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aparição mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Olha que coisas interessantes, que coisas bonitas vem falar sobre o agente de pastoral, o retrato do agente de pastoral, né? Pede que Timóteo fique longe dessas coisas e pede para nós também que a gente fique longe dessas coisas, que se mantenha fiel no serviço que recebeu de Deus, através da bênção e imposição das mãos dos apóstolos. O interessante é que ele diz assim, logo no início do versículo 11, ele diz assim: você, porém, homem de Deus. No Antigo Testamento, a gente vê muito essa expressão, homem de Deus, né? E essa expressão era esse título do Antigo Testamento, ele era dado a alguns profetas, homem de Deus. E ele é dado a nós também hoje,
homem de Deus, mulher de Deus, né? Fuja dessas coisas. Fuja de tudo isso, da injustiça, né? Das coisas que não nos levam aos caminhos do Senhor. Ele está dizendo aqui que a gente deve fugir de tudo isso. E ele diz mais que a gente procure a justiça, procure ser justo, procure ser piedoso, procure ser uma pessoa de fé, procure o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé e conquiste a vida eterna, para a qual você foi chamado, para a qual eu fui chamado, você que está aí, para a qual nós fomos chamados, né? Nós fomos chamados para a vida eterna. Aqui é só uma passagem. Então, ele ainda continua assim, ó. Essa leitura aqui, ela tem muitas coisas, muitos pontos. Cada versículo dá para a gente destrinchar, mas o tempo é pouco. Às vezes é em cima da hora, né? E como desde segunda-feira que vem, um vem trazendo o Dionísio, né? O Cleiton, o Vicente, a Ana com o Lineu. Então, cada um vem trazendo uma coisa diferente e que, né, nos ajuda a refletir melhor sobre esse texto e que nos ajuda a rezar o texto. Então, ele ainda diz aqui, ó, ele fala que, ele diz assim, ó, lá no versículozinho, terminando o versículo 12, ele diz que, iniciando o versículo 13, diante de Deus que dá a vida e todas as coisas, e de Jesus Cristo que deu testemunho. Quer dizer, não é fraco, Timóteo não é fraco, ele tem duas testemunhas, né? Como diz assim, é o fraco, olha, Timóteo, com duas testemunhas, quem? Deus e Jesus Cristo. São testemunhas de que Timóteo é essa pessoa de fé, né? É essa pessoa que foi chamado, né? Que foi chamado para uma missão. Então, Deus e Jesus Cristo, eles são testemunhas. Também nós fomos chamados para uma missão. E nós temos como testemunhas Deus, Jesus Cristo. E ele fala aqui que o retrato do agente de pastoral, né, o nosso retrato, nós que somos agentes de pastoral, portanto, se completa com a fidelidade até o fim. Temos que ser fiéis até o fim. Nós recebemos uma missão, né? E nessa missão nós temos que ser fiéis. Não podemos vacilar. Não podemos deixar a missão no meio do caminho. Nós temos que ser fiéis até o fim, né? Boa noite, Carlos, Costa Pirado, Fabiane, esse povo que entrou agora. Então, meu povo, entendido até aqui? Vamos dar continuidade, está quase terminando. Agora ele abre, como se abrisse assim um parênteses para os ricos, né? Ele diz assim dos ricos. Os ricos e a conversão. Ele fala aqui dos ricos. Admoeste os ricos deste mundo, para que não sejam orgulhosos e não coloquem sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos dá tudo com abundância, para que nos alegremos. Que eles façam o bem, se enriqueçam de boas obras, sejam prontos a distribuir, capazes de partilhar. Desse modo, estão acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro, a fim de obterem a verdadeira vida. Bonito, né? Esse conselho para os ricos. Esse conselho também serve para nós. Nós somos ricos da graça de Deus. Então, esse conselho serve para nós. Quando ele diz assim,
estão acumulando para si mesmo um belo tesouro para o futuro. Nós estamos acumulando esse tesouro para alcançarmos a verdadeira vida, ou a gente está deixando esse tesouro escorregar nas nossas mãos, né? Aqui Timóteo deve exortar os ricos para que não sejam orgulhosos. Não, mas não só os ricos, né? Mas tem pobre, né? que como se diz, é orgulhoso também. Tem muito pobre orgulhoso e pobre que quer ter espírito de gente rico. Então ele diz aqui, Timóteo deve exortar os ricos para que não sejam orgulhosos, parecendo que são donos do mundo, como a gente vê, né? Parece que são donos do mundo, né? Parece que tem o rei na barriga. Para que eles também sejam comunicativos e generosos, né? Não ponham a esperança nas coisas passageiras. A riqueza passa. A riqueza não compra saúde. A riqueza não compra o que mais de belo as pessoas têm. Riqueza não compra amor. Então, não ponham a esperança nas coisas passageiras, mas ponham a esperança em Deus e se enriqueçam de boas obras, pois só essas boas obras é que nos levam para a vida eterna, né? É que nos levam para o futuro, a fim de obter a verdadeira vida, esse tesouro que é Jesus Cristo. E aí, meu povo, tá dando para compreender o estudo? Acredito que sim. Às vezes eu quero um retorno de vocês, que vocês conversem também, mas aí eu me lembro que não tem como. Bom seria se a gente estivesse socializando as ideias, porque é tão bom quando tem um retorno, né? Então, é isso que ele vem dizer para os ricos. Aí no versículo 18 ele diz que eles façam o bem. Deus não é contra a riqueza, né? Ele é contra o que faz da riqueza, né? Porque explora o povo, esquece de Deus, se orgulha. Então ele diz aqui no versículo 18, no finalzinho, que eles façam o bem, se enriqueçam de boas obras, sejam prontos a distribuir. Isso não quer dizer que você tem o dinheiro. Ai, gente, quer dizer que o meu dinheiro agora eu vou distribuir para o povo para eu poder ganhar esse tesouro? Não, não é assim também não, né? Sejam prontos a distribuir, capazes de partilhar. Quantos ricos a gente vê, ó, mão de bebê, né? Como dizem, mão de bebê. Prontos a distribuir, capazes de partilhar. Desse modo estão acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro, a fim de obterem a vida eterna. E nós estamos acumulando o quê? Nós estamos cuidando desse nosso tesouro? E no finalzinho, ele vem dar as saudações finais. Boa noite, Carol. Ele vem dizer assim: Timóteo, guarde o depósito. Evite o palavreado irreverente e as objeções dessa falsa ciência, pois alguns a professaram e se desviaram da fé. Qual é essa falsa ciência? É a que os doutores, os falsos doutores vêm pregando. Então, Paulo está dizendo a Timóteo
que ele guarde o depósito. Quem lê assim, que não sabe, né, que não participa do círculo bíblico, diz: que depósito é esse que Timóteo manda, né, manda guardar? Esse é o depósito da fé que a gente vem vendo desde o início. O que são os depósitos da fé? São os ensinamentos. O depósito da fé são os ensinamentos e as verdades de Cristo, que o cristão, que nós precisamos saber e seguir. Esse é o depósito da fé. Guardar é cuidar para não se extraviar. Guardar é cuidar para não abusar, para não estragar, né? Para não corromper ou perder. Ele diz aqui que Timóteo não vá na onda, né? Cuidado, Timóteo, não vá na onda, né? Há muita gente ensinando coisas interessantes, bonitas, gostosas e atraentes, coisas da onda e da moda. Como a gente vê, há muita gente ensinando coisas da onda e da moda, mas tudo isso é uma arapuca, né? Tudo isso é uma arapuca. Todas essas coisas, ele diz: tenha cuidado, que a gente também tenha esse cuidado para a gente não ir nessa onda, nessa moda. Quando damos fé, quando a gente já dá, né, já dá fé, já estamos enroladas e não podemos mais sair. Então, fujamos, né, dessas coisas que não nos levam ao verdadeiro tesouro. Fujamos dessas coisas. Boa noite, Ana Célia. Então, ele diz aqui para Timóteo, né? Guarde o depósito da fé. Guarde, que a gente guarde a nossa fé que a gente recebeu no nosso batismo. Evite o palavreado irreverente e as objeções dessa falsa ciência. Fuja, que tudo isso é uma arapuca. Olha aí. Muito bem, Ana Célia, uma arapuca da teologia da prosperidade e da ganância. Isso, é verdade, Ana Célia. Fuja de tudo isso, pois alguns a professaram e se desviaram da fé. Então, que a gente não se desvie da nossa fé, né? Das doutrinas verdadeiras de Cristo. E ele termina dizendo: a graça esteja com vocês. Logo no início, no capítulo 1 de Timóteo, a gente vê Paulo dizendo, né, que a graça esteja com Timóteo. Aqui ele já diz que a graça esteja com vocês. A graça já é estendida não só a Timóteo, mas a toda a comunidade da qual Timóteo estava à frente. A graça é estendida para nós hoje também, né? Que essa graça esteja com você, Ana Célia, esteja com você, Lúcia, com você, Antônio Herbe, esteja com você, Zulene, Jerônimo, né? Carol, Lúcia e o Cleito, que eu estou sentindo falta dele hoje, parece que ele não entrou ainda. Então, que essa paz, essa verdadeira paz que só Cristo é quem nos dá, que ela esteja em cada um de nós. A você, Franci, a você, Irmã Consolação, né? A todas as pessoas que estão nos escutando através desse estudo das cartas paulinas. Tá quase terminando, meu Deus do céu, o tempo passa rápido. Então, meu povo, o que foi que nós descobrimos de importante
nessa primeira carta a Timóteo? O que foi que eu descobri e que aquilo foi para mim um motivo de alegria que eu não sabia e que com esse estudo eu aprendi? Poxa, não sabia isso, que bom que eu aprendi, né? E como passa muito rápido. Então, não dá nem pra gente fazer essa reflexão, mas eu queria que vocês, durante esse final de semana, fizessem uma revisão antes da gente entrar na segunda carta a Timóteo, né, na introdução. Então, fizesse essa revisão do que foi que eu aprendi, o que eu descobri de importante nessa primeira carta. Aí vai criando o seu caderninho, né? É isso que eu faço com o pessoal daqui do Circo Bíblico. Eu peço que eles levem um caderninho, porque aí às vezes eles vão escrevendo aquilo que eu aprendi, aí vai guardando. Aí depois eles fazem uma revisão em casa do que eles aprenderam. Então, falar no Circo Bíblico daqui, eu também gostaria de rezar por eles, né? Seu Tarcísio, que está doente, a sua esposa, que está hospitalizada, né? O Teó, que fez uma cirurgia, mas graças a Deus já está bem, já está em casa, né? E outros componentes do grupo, que é, como eu disse para vocês no início, é a terceira idade. Eu tenho um grupo de terceira idade, só de idosos. Então, os meus idosos estão doentes, precisando da ajuda de vocês. Então, vamos rezar por eles e pelas esposas deles também. Tá bom, meu povo? Então, é isso. É isso que Timóteo veio passar para nós hoje, né? E vamos aí para o nosso livro de encerramento. Boa noite. A Luiz Helena. Você tem um caderninho, Luiz Helena? Ai, não. Boa ideia do caderninho. É boa ideia mesmo, Luísa. Nós temos esse caderninho, viu? Eles têm e eles copiam. É como se fosse um dever de casa para eles. Para memorizar. Em casa eles vão ver aquele capítulo e vão ver pelo caderninho também as anotações deles. Também dando alô aí para a dona Lourdes, a dona Lindaura também que está doente. Todos são do nosso Circo Bíblico aqui da capela. Então vamos para o nosso livro, né? Depois para a gente fazer a nossa oração final, porque senão vai passar do horário. E a gente quer que o Senhor cuide da saúde deles, da saúde desse povo que está, né, sofrendo com essa pandemia. Vamos lá. Página 5. Ó Jesus, Divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, em verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor, e vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Estou olhando aqui o relógio, correndo contra o tempo. Tende piedade de nós. Então, meu povo, tem uma música muito bonita da irmã Miriam. Ela até já faleceu. Essa música, ela diz assim, que o amor de Deus por nós, ele diz assim, que esse amor nos cubra, né? Que esse amor de Deus desça sobre cada um de nós. Que esse amor de Deus brilhe na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Então, esse amor de Deus
eu quero que vocês levem para esse final de semana muita luz, muita paz para vocês, para a família de vocês, né? Então, que esse amor de Deus, ele esteja presente na caminhada de cada um, de cada uma. Que esse amor de Deus seja um amor misericordioso, né? Um amor que me leva aí ao encontro do outro. Então, vamos ouvir aqui. Que música linda, letra bonita. Espero que vocês dê para escutar. Vós sois amor e vida, por isso a vida só vale no amor. O amor de Deus desceu bem profundo das pessoas. Foi assim que o mundo viu gente sorrir, muita gente se encontrar no nosso olhar. Vós sois amor e vida, por isso a vida só vale no amor do amor. Nós somos amor e vida. O amor de Deus brilhou em nosso centro, em nossa história. Foi assim que se entendeu, só é feliz e só tem dó e tem poder quem sabe amar. Vós sois amor e vida, por isso a vida só vale no amor do amor. Pronto. Então, o amor só vale, né? A vida só vale quando a gente ama, né? Quando a gente se doa, quando a gente se entrega nas mãos do Senhor, como Ezequias fez lá no início da nossa oração, quando ele fez a prece dele e se entregou totalmente nas mãos de Deus. Então, meu povo, que a gente tenha esse amor misericordioso de Deus para com as pessoas também, né? E que esse amor, ele cubra cada um de nós. Que esse amor se estenda por toda a nossa semana. Isso, voltou. A internet está caindo, mas voltou. Então, meu povo, boa noite. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Jerônimo. Obrigada, Rosa Matias. Obrigada, Luiz Helena. Obrigada, Helenita. A irmã Consolação, né? O Antônio Herbe. Todas essas pessoas que entraram, que estudaram, né? A Lúcia. Eu senti falta do Cleito. A Rita Maria, não sei onde é que anda o Cleito, não sei se ele já chegou do trabalho. Obrigada a Cris. Então, obrigada a todos vocês que estiveram aqui hoje presentes nesse encerramento do estudo da primeira carta a Timóteo. Obrigada a Luiz Helena, a Dora Flor, minha amiga, que agora que entrou, mas já estamos terminando, Dora. Mas quem entrou atrasada, a Ana Célia, é só ir lá no YouTuber, que vai estar lá para vocês, tá bom? Então, meu povo, que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Que este amor, ele nos cubra de bênçãos. Então, como aqui Timóteo se despediu aqui do povo, que a gente se despeça também com essa bênção. A graça esteja
com todos vocês. Amém? Amém. Bom final de semana e até a próxima segunda-feira com o Dionísio Luciano. Terça com Cleito e quarta